Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma discussão de casos aqui do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado, onde você deve vir se quiser fazer eco com segurança. E hoje, dia 30 de dezembro de 2024, chegamos aí à última discussão de casos do ano de 2024, né? Discussão de casos de número 109. A gente está aí há bem mais do que 109 semanas, bem mais do que 120 semanas consecutivas fazendo conteúdos aqui, né? Fazendo as nossas discussões de caso pontualmente todas as terças-feiras, às 8h30 da noite. Mas esse ano, né, como terça-feira cairia no dia 31 de dezembro, a gente acabou, eu acabei, na verdade, né, decidindo mudar a data da transmissão desse vídeo por conta da festa de Ano Novo, né? Eu imagino que ninguém vai estar muito interessado em assistir conteúdos de cardiografia no dia 31, então, excepcionalmente hoje, na semana passada, né, eu estava inclusive com minha roupinha verde para simbolizar aí o Natal. A gente também fez a discussão de casa na segunda-feira passada e agora, segunda-feira, estou aqui com minha roupa já de Ano Novo, já arrumada para poder fazer essa discussão de caso com vocês. E essa discussão então acontece hoje, excepcionalmente na segunda-feira, sendo que na próxima semana a gente volta com as discussões de caso terça-feira às 8h30 da noite, tá? Então, deixando bem claro já de começo aqui que a gente volta na semana que vem com os nossos horários, com o nosso horário habitual, tá? E já aproveito aí para desejar a vocês um feliz ano novo, né? Esse ano de 2024 foi um ano fantástico para mim aqui também, espero que para vocês também tenham sido. O Eco Descomplicado cresceu bastante ao longo desse último ano aí, e além disso, tive aí o, tive o prazer de receber o meu segundo filho, né? Meu segundo filho nasceu aí, o Gui nasceu há pouco mais de um mês, então estou aí ainda me organizando na paternidade de dois nesse momento, Biel e Gui. Mas, enfim, o ano de 2024 foi um ano muito bom e a gente encerra com essa discussão de casos aqui que eu faço questão de trazer para vocês, apesar de estarmos aí em período de festas, né? A gente nunca falhou aqui nenhuma semana, não ia ser hoje que eu ia falhar, mas vocês já devem ter percebido que, apesar de ter um chat aqui rolando em algum lugar, seja aqui embaixo, aqui do lado, seja aqui embaixo, vocês devem ter percebido que essa transmissão, na verdade, está em modo de estreia, né? Isso aqui não é exatamente uma live. Eu não estou aqui ao vivo com vocês, porque nesse momento, graças a Deus, eu estou na praia descansando com minha família. Meus pais têm uma casa aqui no litoral norte da Bahia e eu vou estar lá nesse momento, mas eu vou estar presente aqui no chat, então não deixem de participar, de deixar os seus comentários, de deixar as suas dúvidas também, inclusive, e de responder as minhas perguntas também. Não me deixem falando sozinho, porque eu vou estar aqui no chat para responder dúvidas e para fomentar a discussão junto com vocês. Apesar dessa transmissão não estar sendo ao vivo, eu estarei presente junto com vocês aí no chat, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar com a nossa discussão de casos de hoje, a nossa discussão do caso propriamente dito, que hoje a gente vai falar aí dessa senhorinha, né, que de nome fictício aí, Dona Maria. A Dona Maria, ela tem 85 anos, é mulher, naturalmente. Ela tem aí hipertensão, ela relata ser hipertensa, mas não tem comorbidades, e ela é completamente assintomática. Na verdade, esse GIF é maravilhoso porque eu conversei, obviamente não é a nossa paciente aí, mas quando eu estava fazendo exame com ela, eu conversei com ela, ela me disse que ela é bastante ativa e ela gosta muito de dançar. Então temos aí uma octogenária que gosta de dançar, que dança e que não queixa de nada, e não tem nenhuma queixa do ponto de vista cardiovascular, e segue fazendo sua dança aí. Imagino eu que até hoje, esse exame foi feito há alguns meses atrás, mas do jeito que ela é ativa, imagino que ela está aí até hoje, deve estar comemorando o ano novo dançando também, tá? E é nesse contexto que a gente vai analisar o ecocardiograma da Dona Maria para ver o que a gente encontra nesse eco e entender qual que é o tema da nossa discussão de hoje, tá? Então, a gente começa aqui pela janela parasternal longitudinal, onde vocês conseguem ver aqui que a gente tem uma paciente que tem talvez uma dilatação do átrio esquerdo ali no visual, mas que tem uma função sistólica biventricular preservada. Não vejo nenhum motivo para a gente suspeitar de disfunção aí global, e também, pelo menos nessa janela, nenhuma alteração da contratilidade segmentar. E aí, a gente olhando de fato para as medidas objetivas, a gente percebe ali que de fato a função sistólica ela é normal, uma fração de ejeção de 61%, e um átrio esquerdo que de fato parece dilatado. Aqui a medida deu 53 milímetros, né? Depois eu até remedi de novo, deu um pouquinho menos, deu 49. Eu achei grande demais esse átrio esquerdo, mas o fato é que
temos aqui um ato esquerdo dilatado com a função histórica do ventrículo esquerdo normal. E aí eu já quero aproveitar neste momento aqui e perguntar para vocês, pedir para vocês olharem com mais atenção para a medida da aorta, né, dos seios aórticos aqui nesse caso, e quero que vocês me respondam como você classificaria o diâmetro da aorta. E olha que eu estou olhando no chat, tá? Não se esqueçam de mim, não deixem de responder, coloquem no chat aí a resposta de vocês. Vocês acham que esse seio de Valsalva, né, esses seios aórticos aí, eles estão classificados, claro, de acordo com a diretriz, aqui eu tenho a diretriz de 2015 de codificação de câmeras, que é a que a gente usa no nosso dia a dia, né, na maior parte do tempo. E aí eu pergunto a vocês se ela está normal, se há uma dilatação, se essa dilatação ela é discreta, se vocês classificariam como ectasia ou ectasia discreta. Então, a gente tem 4 opções aí, A, B, C e D. Por favor, me respondam aqui no chat o que vocês acham desse caso, né? Das imagens dessa paciente e da medida da aorta dessa paciente, tá certo? A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso já, mas aí a gente vai continuar agora, antes de ver a resposta de vocês, a gente vai continuar com o nosso exame, tá? Aí, na janela apical de 4 câmeras, a gente começa fazendo aí a avaliação da função diastólica, que nesse caso aqui, a gente tem o que seria o antigo padrão pseudonormal de função diastólica, né, com uma relação EA menor do que 0,8, mas lembra vocês que no fluxograma A a gente não tem esse parâmetro para ser analisado, a gente vai no fluxograma A aqui nessa paciente que a princípio tem um coração estruturalmente normal, a gente vai olhar para os 4 parâmetros para ver se ela tem ou não disfunção diastólica, e a gente realmente pega aqui uma onda E', tanto septal como lateral reduzidas, mas com uma relação E sobre a linha que é bem abaixo de 14, né, aqui nesse caso de 9, então a relação é sobre a linha normal, e uma PSAP de 22, na verdade a velocidade máxima de regurgitação tricúspide de 2,3, o que vai dar uma PSAP de 22 mais o que der na veia cava inferior, que eu já lhe asseguro que era menor do que 21 e com mais de 50% de variação respiratória. Então 25 ou 27 de PSAP aí no máximo, tá? E aí, nesse cenário, a gente precisa olhar para o volume do ato esquerdo para classificar a função diastólica dessa paciente e, fazendo isso, a gente encontra um ato esquerdo que de fato se confirma como aumentado, um ato esquerdo aqui de 40,3 ml por metro quadrado. Portanto, um ato esquerdo com um aumento discreto do seu tamanho pela área de superfície corporal, da indexação pela área de superfície corporal. Então, aqui, apesar de que a gente teria uma disfunção diastólica ou uma função diastólica indeterminada, não é o nosso tema da discussão de hoje, eu digo a vocês que eu classifiquei a função diastólica dessa paciente como normal, dessa paciente ser totalmente funcional e assintomática. A gente sabe que as ondas E' tendem a reduzir com a idade, né? Ela já é octogenária, e não bastasse isso, ela tinha uma baixa superfície corporal, era uma paciente baixinha, então esse ato esquerdo acaba dando com aumento discreto aí, mas não era, se ela tivesse um tamanho um pouquinho maior, ela talvez não tivesse dado esse aumento discreto. Então, juntando tudo isso, eu que não gosto de ficar em cima do muro, classifiquei a função diastólica como normal para essa paciente, tá? Então, a gente vai seguir aí analisando essa paciente. Sim, está na polêmica da função diastólica, tá? Respondi isso aqui para já tirar isso da frente, mas o fato é que a gente, nessa imagem, já percebe que tem alguma coisa esquisita ali na janela apical de 4 câmaras. E aí, naturalmente, quando a gente angula o transdutor, né, e a gente observa melhor, a gente percebe que essa paciente tinha ali na janela apical de 5 câmaras uma regurgitação aórtica, e aquela aorta que tinha ali aquele diâmetro talvez um pouquinho aumentado, para não responder a pergunta que eu fiz inicial ali. A gente resolve então olhar com mais carinho, a regurgitação aórtica é discreta, mas a gente resolve olhar com mais carinho lá na janela parasternal longitudinal, mais uma vez, para essa aorta, ou para a parasternal como um todo, né? A IAO realmente se confirma como uma IAO discreta, uma regurgitação que não tinha nenhum indício de que fosse mais grave, de fato, mas a gente resolve olhar melhor para essa aorta, e aí a gente percebe que, na verdade, ajeitando ali o transdutor e refazendo a nossa medida, a gente percebe que, na verdade, a raiz da aorta tem 48, e uma aorta ascendente, que é aí subindo agora o espaço intercostal, que foi o medido de vocês anteriormente de propósito, a gente pega 39 milímetros de diâmetro na aorta ascendente, tá? Então, diante dessa nova medida, agora eu pergunto a você novamente, como é que você classificaria o diâmetro da aorta dessa paciente, né? Aqui, de posse desses novos valores
Eu quero que vocês não deixem de me responder no chat, hein? Eu tô assistindo no chat, não deixem de me responder, não deixem falando sozinho, logo na noite de ano novo, tá? Então, me responda aqui no chat, seja aqui embaixo, seja aqui do lado, para que, no caso aqui do lado, para que eu possa ver a resposta de vocês e comentar no chat junto com vocês o que vocês acham aí, tá? Nesse caso, a gente mudou um pouquinho a resposta, porque acho que com 44 de diâmetro, ninguém vai dizer que essa horta está normal. Mas aí eu pergunto, como é que você classificaria? Você diria que essa paciente tem uma ectasia dos seios aórticos, uma ectasia uma ectasia discreta, talvez? Você já diria que ela tem um aneurisma dos seios aórticos? Você descreveria talvez como uma dilatação discreta, ou botaria somente que ela está dilatada sem sem qualificar, né, essa dilatação? Como é que você se comportaria no seu laudo? Né? E se você fizer diferente disso, pode colocar também para a gente ver aqui e fomentar um pouquinho mais essa discussão, tá? O fato é que a gente tem aqui essa dilatação da aorta e eu quero que vocês me respondam aí a opinião de vocês, não é à toa, porque esse é o tema da nossa discussão de hoje. Hoje a gente está aqui na nossa discussão de caso de número 109, fechando o ano de 2024, para falar sobre aneurisma da aorta torácica, né? E aí com uma interrogação suspeita ali no meio do título, mas sim, estamos aqui para falar das dilatações da aorta, do aneurisma de aorta torácica, e a gente vai agora, nos próximos minutos, falar rapidamente sobre esse tema que é o nosso dia a dia. A gente precisa fazer isso no nosso dia a dia, mas eu vejo muitos colegas, seja com dúvidas em relação a como medir, como descrever, como inseguros mesmo, em relação à melhor maneira de reportar no laudo os valores que a gente encontra de dilatação da aorta e muita confusão em torno dos valores de referência também. Então, essa é a intenção da nossa discussão de hoje. E aqui eu já começo dizendo a vocês que a gente já teve uma discussão de casos sobre esse tema, que foi a discussão de casos número 76. E aí, obviamente, temas muito relevantes a gente discute aqui novamente no Eco Descomplicado, até porque eu estou aqui para trazer um caso do meu dia a dia e nada mais natural do que temas que sejam frequentes no nosso dia a dia, sejam repetidos aqui nas nossas discussões de caso. E aqui já tem quase um ano que a gente fez essa discussão número 76, e eu digo a vocês que ela está extremamente atual ainda e que a gente toca a fundo em diversos pontos muito importantes para a avaliação da aorta ascendente. Lá na ocasião, lá na discussão de caso número 76, a gente até já tinha feito uma outra discussão de casos, mas sobre o tema de dilatação da aorta, mas lá na 76 a gente foi a fundo na diretriz mais atual, na época que era a diretriz aí da Sociedade Americana de Cardiologia, né, Sociedade do Colégio Americano de Cardiologia e da American Heart Association, lá publicada em 2022, como vocês conseguem ver aqui. Então, aí lá no comecinho do ano de 2024, a gente discutiu essa diretriz que foi do final de 2022. E aí a gente discutiu bastante, foi a fundo ali em vários conceitos de avaliação da aorta, de como interpretar os valores de referência, como fazer as medidas, e, enfim, a gente falou bastante coisa ali naquela discussão de casos. E agora, a gente teve recentemente, agora no Congresso Europeu de Cardiologia, a publicação de mais uma diretriz, que é a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia para avaliação de doenças da aorta, que dessa vez publicada em conjunto com a diretriz de avaliação do manejo de pacientes com doença arterial periférica. Então ele juntou as duas patologias numa única diretriz, mas o fato é que essa agora passa a ser a diretriz mais recente, e isso por si só justifica a gente repetir a temática aqui para ver o que mudou nessa diretriz mais recente, agora publicada em 2024. E aí, eu sei que você talvez tenha recebido esse documento, talvez não, talvez tenha ficado sabendo, talvez não, mas o fato é que, se você pegou esse documento para ler, você deve ter percebido que esse documento é um tanto quanto extenso. A gente tem aí nada mais, nada menos do que 163 páginas de puro conteúdo sobre avaliação de doenças da aorta e doença arterial periférica aí para ler, estudar e se debruçar. Naturalmente, eu sei que vocês devem ter ficado muito... Quem pegou esse documento provavelmente falou assim, rapaz, acho que eu vou deixar para ler depois, quem sabe nas férias ou depois das férias, né? A gente faz isso, mas não precisa se preocupar e se debruçar sobre isso, pelo menos em relação às doenças da aorta e ao que tange aqui o cardiologista, né? Na verdade, da aorta não, em relação às dilatações da aorta, porque a gente não vai falar também de dissecção aqui hoje. Então,
que a gente está aqui para ajudar vocês em relação a isso. Então, esse é o motivo da nossa discussão de caso de hoje. O motivo não, esse é o contexto e o principal motivo, né, a força motriz aí por trás da minha motivação por trás de fazer essa discussão de casos na data de hoje. E aí, naturalmente, eu digo a vocês que, sendo um documento de uma outra sociedade e publicado com tão pouco tempo de diferença, essa diretriz, na verdade, ela não muda muita coisa em relação à de 22. Ela vem, na verdade, para reforçar aí a diretriz de 22, talvez maquiando um pouquinho melhor, né, dando aí um tapa no visual e melhorando aí do ponto de vista didático alguns conceitos que foram incorporados na diretriz de 2022. E mesmo porque essas duas diretrizes, elas, embora não sejam endossadas pela Sociedade Americana de Cardiografia e pela Sociedade Europeia de Imagem Cardiovascular, pela Associação Europeia de Imagem Cardiovascular, a gente não vê o nome dessas duas sociedades nos documentos ali, né, como as sociedades que endossam esses documentos, mas na prática elas vêm aí para atualizar, né, assim, a gente mais nada não precisa se preocupar que elas são muito parecidas, né, então já podem ficar um pouco mais preocupados aí, não mudou muita coisa de uma para outra, mas o fato é que elas vêm para substituir ou para atualizar essa diretriz que é de 2015, tá? Então estamos aí com 9 anos, né? Publicada no JACE, no Jornal da Sociedade Americana de Cardiografia, então a diretriz americana, mas que foi publicada em conjunto com a EACVI, com o Departamento de Imagem Cardiovascular Europeu. Então, dito isso, a gente tem esse documento de 2015, que é o mais atual do ponto de vista de imagem, mas algumas coisas muito importantes mudaram nesses últimos, agora, 9 anos, né? Quase 10 anos, já que estamos aí beirando a entrada em 2025. E eu acho que a gente, enquanto cardiografistas, apesar desse documento ser o documento mais recente, direcionado para a imagem, para a gente, né, para a cardiografia, a gente precisa, sim, acompanhar o que foi publicado ali no mundo da cardiologia, porque, afinal, a gente serve os cardiologistas e pacientes, então a gente precisa estar, de fato, sabendo do que tem de atual e tem algumas mudanças bem relevantes para a nossa prática, tá? Dito isso, a discussão de caso número 76, como eu falei, ela vai muito a fundo em conceitos muito importantes e, apesar de que pouca coisa mudou entre as duas diretrizes, eu vou talvez repetir alguns conceitos da diretriz de 22, que foi discutido na discussão de caso 76, essa discussão de casos de hoje vai passar de maneira muito superficial sobre temas que foram discutidos bem a fundo lá na 76. Em especial, eu não vou entrar na polêmica sobre qual é o valor de referência para a aorta ascendente, né, para os valores da aorta em relação àquela tabela da diretriz da Sociedade Americana. Isso foi discutido bastante na live 76, inclusive o padrão de distribuição normal, eu falo muito sobre isso lá. E eu também não vou entrar tanto no detalhe sobre como fazer as medidas ali da aorta, porque isso também foi falado bastante ali do ponto de vista da técnica na live 76. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o que essa diretriz fala sobre isso, mas eu não vou me aprofundar como eu fiz lá na 76, tá? Então fica aqui o dever de casa, eu vou deixar o card aqui em cima, em algum lugar dessa tela, para que você possa assistir a discussão de caso 76. Logo após assistir essa daqui, inclusive, eu acho que vai complementar muito bem, tá? Você pode já deixar na sequência engatilhado aí para fazer o Ecoflix aí, o Netflix da cardiografia, e já esclarecer aí, já poder de fato se aprofundar aí e entender quais são as nuances em relação a essa live, tá? Essa live de hoje não substitui a 76, ela complementa a 76. E aí, agora feito esse preâmbulo, então vamos enfim entrar aí na nossa diretriz de número 2024, falando do diagnóstico das dilatações da aorta, né? Então a gente sabe que a dilatação da aorta, a gente tem aí já há bastante tempo a noção de que o aneurisma, né, da aorta, ele acontece, né, o aneurisma arterial, ele é definido por um aumento de 1,5 vezes o valor de referência, ou superior à normalidade, e a dilatação da aorta, até para reforçar o que eu falei na live 76 e que eu disse que eu não vou muito a fundo aqui, a gente sabe que dilatação da aorta, que não é aneurisma, né, o conceito de dilatação é definido pelo aumento no diâmetro da aorta acima de 2 desvios padrão do valor predito, né, do valor de referência ali para aquela situação. Aí ele bota aqui idade, sexo, etc, mas enfim, o fato é que para aquele valor de referência, 2 desvios padrão acima da média é o que define
uma dilatação da aorta, que é um conceito diferente do conceito de aneurisma, que é um conceito histórico aí, que traz que um aneurisma é, por definição, o aumento do diâmetro de um vaso, né, de uma artéria, 1,5 vezes do seu tamanho, ou seja, mais do que 50% do seu tamanho. Um vaso cujo limite superior à normalidade seja de 30, vai ser considerado um aneurisma quando tiver 45 milímetros, tá? 30 mais 15, que é metade de 30. E o fato é que a gente fala bastante sobre isso lá na outra diretriz, é que uma vez que muitos dos casos de eventos aórticos agudos, né, que é como eles chamam, esse AAE é Acute Aortic Events, você vai ver esse termo, essa sigla várias vezes ao longo da diretriz aí, eles acontecem antes do que seria o valor definido como, seguindo a definição puritana, a definição pura de aneurisma, a gente tem muitos eventos aórticos acontecendo antes que aquela dilatação atinja um valor que possa ser chamado de aneurisma. Então, por isso, aqui, assim como foi na diretriz de 2022, aqui, mais uma vez, o Colégio Europeu aqui, né, ele traz a ideia de que a gente deve evitar usar o termo aneurisma e ectasia junto. Aqui ele não fala isso expressamente, a Sociedade Americana fala isso mais expressamente, aqui ele pede para abandonar o termo aneurisma em especial. Ele coloca aí que a gente recomenda fortemente o uso de dilatação aórtica, ou no caso, se você acha que tem um aneurisma mesmo, uma dilatação aórtica significativa, mas que você evite o termo aneurisma, porque senão você vai ter muitos pacientes tendo eventos aórticos e no seu lado o paciente não tinha nenhum aneurisma e o paciente já teve um evento aórtico agudo. Então, é por isso que essa é uma definição muito importante que a gente precisa passar a adotar nos nossos laudos. Eu já faço isso no meu dia a dia, tá? E aí, dito isso, né, a diretriz, inclusive, e isso é muito importante que a gente saiba, ela traz aí uma mudança. A gente vem observando nos últimos anos uma mudança de paradigma, uma mudança de recomendação, indicando aí um tratamento, uma intervenção aórtica em diâmetros cada vez menores. Então, se a gente tivesse aí uma dilatação dos seios aórticos, né, o seio aórtico cujo valor de referência é de 40 milímetros, a gente só indicaria intervenção no aneurisma se esse seio aórtico chegasse acima de 60 milímetros. E a gente sabe que, por exemplo, acima de 55 já é indicação no meio das diretrizes, né, já era assim antes. Então, a gente tem caminhado cada vez mais para antecipar as intervenções profiláticas, né? E a diretriz traz isso de maneira bem clara aqui, né? E de maneira até didática nos seus fluxogramas. Perceba aqui que a gente já tem aqui, a partir de 50 milímetros, né, entre 50 e 52 milímetros, a gente já tem indicação de intervenção para pacientes que apresentam esse grau de dilatação na raiz aórtica, se ele tem características de alto risco ou um crescimento acelerado. Então, alguns pacientes já têm indicação de intervir já com 50 milímetros. E o valor de referência é 40. Então, percebam como a gente precisa estar atento e como esperar para diagnóstico de aneurisma só com 1,5 vezes realmente é algo que vai acabar deixando passar muitos casos que mereciam a atenção do cardiologista, em especial aí, quem sabe, do cirurgião, né, para poder resolver a vida desse paciente. E só a título de curiosidade, quando a gente pensa nessas características de alto risco, né, que a diretriz traz aí, eu gosto muito de destacar que aqui os principais aqui, claro, a gente vai ter a velocidade de crescimento e tudo mais, mas destacar baixa estatura, e aqui baixa estatura ele considera 1,69 m. Você que, assim como eu, é brasileiro, certamente sabe que a média de altura do brasileiro não é lá tão alta assim. Se você é do sul do país, talvez você tenha acostumado a ver pessoas mais altas, né? A média no sul é um pouco maior, ali na casa de 1,70 e pouquinhos, né? Mas aqui no Nordeste e mesmo no Sudeste, em alguns lugares onde eu passei, a gente sabe que a altura, principalmente das mulheres, costuma ser na casa do 1,60 mesmo. Então, definitivamente isso é algo para a gente ficar atento. E aqui, outro destaque é para a idade menor do que 50 anos. Então, uma aorta de, por exemplo, 48 milímetros tem um impacto no acompanhamento e prognóstico mesmo do paciente de 45 anos versus 55 anos, que é diferente. Quiçá, se a diferença for maior, você pegar
uma dilatação de 48 no paciente de 30 anos versus um paciente de 60 anos. Então, a idade faz a diferença, tá? Bastante aqui. E um outro dado que a gente não consegue ter do eco, mas que quem sabe apareça em breve, a gente já tem até alguns artigos discutindo um pouco sobre estrem aórtico. Interessante, né? Mas o fato é que o comprimento da aorta, né, o alongamento da porção ascendente da aorta, parece ter também uma relevância grande no risco de eventos aórticos agudos. E dessa forma, isso é algo que, embora para nós cardiografistas, do ponto de vista objetivo, não tenha muita relevância, mas você certamente já viu aquela vozinha que tem aquele ventrículo deitado, com a aorta deitada sobre ele ali também, né? Faz um ângulo quase de 90 graus, é até difícil nesses pacientes com estenose aórtica a gente fazer a avaliação do gradiente nas janelas apicais. Então, isso é algo para a gente ficar atento, talvez da maneira subjetiva, e atento às publicações que podem vir aí para frente, né? Quem sabe isso impacte na nossa prática em algum momento no futuro, nos próximos anos, mas hoje isso aqui está só para ressonância e tomografia, principalmente tomografia computadorizada, mas é um dado para a gente ficar atento. E aqui também eu quero destacar que, no caso do diâmetro de 50 a 52 na raiz, né, o cometimento da raiz aórtica, perceba que aqui não faz tanta diferença se o paciente tem uma válvula aórtica bi ou trivalvular. A gente sabe que tradicionalmente a aórtica bivalvular, válvula aórtica bivalvular, tinha os seus pontos de corte antecipados, né, em relação à trivalvular. Aqui a gente não tem exatamente uma antecipação do ponto de corte, mas uma diferença na classe de recomendação. Se for bivalvular, perceba que acima de 50, a dilatação da raiz acima de 50, a cirurgia já é classe 1. Enquanto que se for trivalvular, né, for uma válvula aórtica trivalvular, aqui já é um classe 2B, você tem que considerar risco cirúrgico. Aqui meu objetivo não é fazer uma revisão clínica da diretriz, mas só destacar como mesmo na trivalvular aqui a gente já tem uma antecipação dos cortes para intervenção. Então, isso é muito importante. E no caso da bivalvular, né, para não deixar de trazer aqui, para não deixar de comentar, lembrar que a gente tem, inclusive, a raiz não é o fenótipo mais frequente, o fenótipo mais frequente é a dilatação da ascendente, tá certo? E aí para ascendente segue o ponto de corte 55, tá? Para 50 a gente usa para raiz, e em especial a gente tem também aqui acima de 50 nos mesmos fatores de risco, né, que a gente tinha antes, apenas aqui destacando que a gente tem talvez coarctação de aorta, que é mais comum nesses pacientes, costuma ser levado em consideração também para a correção cirúrgica. E aqui, para caso o paciente vá para a intervenção valvar, você pode considerar, né, a troca aórtica, né, da aorta ascendente já no mesmo procedimento se ela tiver um diâmetro maior ou igual a 45. Então, mais uma vez aqui destacando por que a gente não deve esperar tanto para destacar aquela dilatação da aorta, né? Provavelmente a gente já deve fazer questão de deixar no nosso laudo dilatações acima de 40 a 45 ali. E quando eu digo destacar no nosso laudo, claro que todo mundo, ou todo mundo deveria pelo menos, descrever no laudo o diâmetro da aorta, mas dá aquele destaquezinho a mais ali no seu texto e na sua conclusão, quando esses valores for principalmente acima de 45, né? Não deixar passar batido dilatações acima de 45. E não só para bivalvular, tá? Porque lembrar também das síndromes genéticas, e nem sempre os pacientes têm essa cara aí, né? Esse jeitão, esse fenótipo tão destacado, aí, tão escarrado, como esses pacientes das fotos aí. Às vezes o Marfan, ele tem ele é mais alto, mas a gente não consegue identificar ali mesmo as alterações típicas do Marfan. E nesses casos, a diretriz antecipa para 45, até no caso do Lois acima de 42 milímetros já dá para considerar cirurgia. Então, definitivamente, a gente precisa estar atento que não pode esperar tanto tempo para descrever a dilatação da aorta de maneira mais categórica. E aí você pode estar se perguntando por que as diretrizes estão querendo tanto antecipar a cirurgia, né? A cirurgia da aorta sempre foi considerada uma cirurgia grande, né? Uma cirurgia complexa, de alto risco, e a gente esperava porque o risco da cirurgia era maior do que o risco de deixar a aorta ali como estava e acompanhando aquele paciente de perto. Mas aqui alguns fatos importantes que a diretriz traz no seu texto e que eu acho importante a gente relembrar é de que o diâmetro da aorta, né, a dilatação da aorta, ainda é o principal fator prognóstico no que diz aí em relação ao risco de eventos aórticos agudos. E
boa parte das dissecções, né, dos eventos aórticos agudos acontecem com valores abaixo de 55 milímetros, que seria o corte que a gente habitualmente usa ou usava nas diretrizes anteriores, nas diretrizes mais antigas. E o fato é que o risco de um evento aórtico agudo, ele começa a subir com valores abaixo até mesmo de 50. Se vocês forem olhar aqui, a gente tem aqui, ó, abaixo dos 5 centímetros, a gente já tem um incremento no risco de eventos aórticos agudos. Mais precisamente aqui, ó, se você for olhar, com diâmetros entre 5 e 5,5, que é esse verde aqui, a gente já tem aqui, ó, um risco anual de complicações na casa de 1,4%. E hoje em dia a gente tem com a melhora, né, dos cirurgiões, das técnicas cirúrgicas, cirurgia cardíaca vem aí se desenvolvendo bastante nas últimas décadas, e alguns centros mais especializados têm atingido aí taxas de mortalidade perioperatórias aí na casa dos 2% e até abaixo disso, né? Então, a gente considera um centro experiente quando aquele centro opera mais de 50 casos de aorta por ano, e isso quer dizer pelo menos uma cirurgia de aorta por semana. Então, na média, é claro, né? Então, nesses casos aí, se você tem cirurgiões que fazem aí cirurgias de aorta semanalmente, que têm ampla experiência, e você tem uma aorta de 50, 55, o risco do procedimento já começa a ser menor do que o risco de eventos aórticos agudos. Isso justifica que você considere, né, fazer aí a cirurgia mesmo em diâmetros menores, tá? E isso nos traz a polêmica dos valores de referência, dos limites superiores da normalidade para a aorta ascendente. Essa é a figura da diretriz europeia antiga, tá? Essa aqui é da diretriz europeia, não é daquele documento junto com a ESI, tá? Mas que é também de 2015, a diretriz clínica da Sociedade Europeia de Cardiologia. E basicamente aqui eles tinham essa figurinha que muita gente se apega porque a sociedade americana ela não trazia valores de referência, principalmente para o arco e para a descendente, né? A gente ficava meio órfão, e aí por isso muita gente usava essa figura para poder se pautar na hora de descrever se o arco e a descendente estavam dilatados ou não. E aí, claro que essa diretriz, um dos pontos altos dela são as figuras muito bonitas. Essa diretriz, essa figura recebeu aí uma incrementada, né, uma maquiadazinha, ela ficou mais bonita, definitivamente mais bonita. E agora a gente tem essa figura aqui que traz pra gente aí de maneira muito elegante os valores de referência da aorta para homens e mulheres nos diferentes segmentos, tanto da aorta torácica ascendente, torácica descendente e também até da aorta abdominal, né? E aí, esse é o ponto que eu preciso que vocês prestem bastante atenção, meus olhos, porque a gente não teve só uma maquiada na figura, não, tá? Na prática, a gente teve uma mudançazinha aqui nos valores de referência, e eu digo isso a vocês que eu mesmo demorei para perceber isso, tá? Logo de cara eu achei que não tinha mudado muita coisa, porque nem tudo mudou, mas alguns desses valores de referência, eles mudaram. Se você olhar aqui de maneira mais atenta, você vai perceber que no caso da junção sinotubular, no caso dos seios de Valsalva, a gente teve uma redução no valor de referência para mulheres. Então, aqui na diretriz, e esse aqui é o valor de referência da diretriz de 2015 de quantificação de câmaras da Sociedade Americana de Cardiografia, a gente teria aqui que para o seio de Valsalva a gente teria um diâmetro máximo de 36 para mulheres. Aqui, agora, a gente tem um diâmetro máximo de 34, tá? Esse aqui é o limite superior da normalidade para cada uma dos segmentos, tá? Para homens, a gente manteve o mesmo corte de 40, aqui 34 mais 6, 40, dois desvios padrão para cima. Então, para homens continuou o mesmo corte, mas para mulheres a gente teve uma redução no ponto de corte. Aqui, na junção sinotubular saiu errado, desculpa, tá? Não, a junção sinotubular cresceu também, é verdade, é isso mesmo, confusão minha. Então, a gente teve um aumento na junção sinotubular para ambos os sexos, tá certo? Aqui para mulheres teria sido 32, aqui virou 33. Aqui para homens teria sido 35, aqui virou 38. Então temos
aqui um aumento nos valores de referência para a junção sinotubular e também para a aorta ascendente, tanto em homens como em mulheres. Aqui agora a aorta ascendente tem um diâmetro máximo em homens de 40 milímetros e em mulheres de 36 milímetros. E aqui, claro, eu estou falando dos valores absolutos, não dos valores indexados, tá? A gente já fala dos valores indexados daqui a pouquinho. Então, isso é uma coisa que eu falo bastante na aula 76, tá? Eu não vou me aprofundar aqui. Percebam que aqui ele traz o valor de referência para o ser de Valsalva como 22 minutos por metro quadrado, independente dos sexos, tá? Então, para ascendente é 21, tá? Se não me engano é 21, mas a gente já vai ver na discussão aí. Então, muita atenção com essa figura, que houve mudanças, tá? E agora eu te pergunto, o que a gente faz? Segue a americana, que todo mundo vinha seguindo em 2015, ou segue a europeia, que é publicada mais recentemente, mas que é um documento clínico, um documento que não é desenhado para cardiografistas, um documento que a gente não sabe se a sociedade brasileira vai adaptar, vai aderir ou não, né, aqui no Brasil, tanto a SBC como o DIC. E aí, o que a gente faz nesse caso? O fato é que a sociedade europeia, ela atualizou também aqueles normogramas de avaliação do limite superior da normalidade, tá? E aqui, aquele gráfico por idade e sexo, eles atualizaram isso aqui também, e o grande ponto é que eles trouxeram esses valores de referência a partir de publicações mais recentes, publicações que aconteceram de lá para cá, de 2015 para cá, houve algumas publicações. É bem verdade que a grande maioria delas aconteceu no universo da ressonância magnética e tomografia, tá? Mas, ainda assim, houve uma mudança houve aí um incremento, né, na base de dados, e isso motivou eles a mudarem. Eu dei uma olhadinha rápida nas referências listadas pela diretriz para justificar esse aumento, mas eles não justificam, tá? Eu que fui atrás da informação. Eles sequer dão destaque para o fato de que aumentou o valor de referência. Eu fui que percebi isso e tive que correr atrás aí na diretriz de entender o que estava acontecendo, aqui trazendo um mastigadinho para vocês. O fato é que a maioria dessas coortes, desses trabalhos, são feitos em população caucasiana, né? Seja norte-americana, seja europeias. Então, eu não sei até que ponto isso vai se aplicar aqui para o Brasil. Não sei se a gente deveria mudar ou não a maneira como a gente reporta. Estou aqui sendo honesto com vocês, não sei porque não sei mesmo, tá? Não tenho essa resposta para trazer para vocês, mas o fato é que mudou o valor de referência e a gente vai ter que esperar o DIC e ou a SBC se posicionarem em relação a isso para ver que caminho a gente vai tomar aqui no Brasil. Fato é que lá na diretriz europeia os valores de referência mudaram. E um ponto importante é que a diretriz americana de 22 ela não traz esses valores de referência de normalidade, tá? A diretriz americana ela traz aquelas tabelas com cortes para intervenção e tudo mais, mas somente a diretriz europeia traz valores de limite superior da normalidade. A diretriz americana, lá de 22, não tem isso. Então a gente teve um gap aí de 2015 até 24 e esses valores mudaram e agora a gente tem que decidir o que a gente vai fazer. Inclusive, me conta aqui no chat o que você pensa em fazer agora que você sabe que mudaram esse valor de referência. Vocês vão considerar incorporar o valor da diretriz europeia ou vocês vão seguir aí como vocês já faziam antes, respeitando os valores de referência da Sociedade Americana de Ecocardiografia, né, lá de 2015? Conta para mim aqui no chat ou nos comentários do vídeo se você estiver vendo a gravação aí depois que ela for pro ar, tá? E aí a gente entra na última parte aí, para a gente não deixar de falar sobre isso, mas aqui realmente de maneira muito breve, sucinta e quase que superficial, como é que a gente vai medir a aorta, né? Mudou alguma coisa em relação à medida da aorta? Bom, o fato é que não. A gente vai seguir respeitando toda a história da cardiografia em relação à avaliação dos diâmetros da aorta e risco cardiovascular. Afinal, apesar de que hoje a gente tem tomografia e ressonância amplamente difundidos e utilizados aí em larga escala no mundo todo, muito mais do que o próprio eco para avaliar as dimensões da aorta, mas, historicamente, lá no começo, foi através do ecocardiograma que esses valores de referência foram desenhados e os valores prognósticos também foram derivados. Então, a gente mantém a maneira como sempre foi feita lá no passado, que é através da medida que eles chamam de leading edge to leading edge, que é borda
Como é, meu Deus? Borda externa, borda interna, quase eu esqueço, porque é diferente em português, né? Leading edge basicamente faz referência, é um termo em inglês, leading é o que está na frente, né? Então é a borda mais à frente e a borda mais à frente. No caso aqui em português a gente fala borda interna, borda externa na parede anterior da aorta, borda interna na parede posterior ali da aorta, tá? Então a gente deve medir sempre aí, ó, leading edge to leading edge, no final da diástole, tá? Então isso é muito importante. Eu sei que às vezes a aorta aparece melhor na sístole, mas o recomendado mesmo é fazer a medida na diástole, tá certo? Com a válvula aórtica fechada, tá certo? Porque a aorta ela pode expandir até 2 milímetros durante a sístole, a depender de como, né, do paciente, da idade e outras coisas. E a gente sabe que a maneira de medir dessa forma tem uma maior correlação, maior correspondência com o diâmetro obtido com a ressonância e tomografia, que faz a medida borda interna, tá? Então, apesar das medidas serem feitas diferentes, os valores eles correspondem melhor entre os métodos quando são feitos dessa maneira, tá? Então, isso é bem importante para a gente ficar atento. Então, tomografia e ressonância medem diferente de como o ecocardiograma faz a medida, tá? E só para não deixar de destacar, né, vocês devem ter percebido aí que tem ali as medidas do seio de valsalva aqui na tomografia aqui embaixo. E tem duas medidas possíveis, né? Tem esse triângulo e tem esse aqui. Eu lembro a vocês que no ecocardiograma a gente não faz a medida no eixo curto, tá? Então não olhem para esses desenhos aqui, não procurem imitá-los, tá certo? Porque a gente não faz isso em ecocardiografia, porque no eco é muito comum que a gente não consiga um plano perfeitamente perpendicular para fazer essa medida da forma mais adequada, tá? Então a gente faz a medida sempre ali o maior diâmetro dos seios de valsalva em eixo longitudinal, tá? No parasternal longitudinal mesmo. E aí essa medida é um pouquinho diferente da medida que a gente obtém para o valor da tomografia. Inclusive, não fique se comparando com os outros, tá? Não é para você ficar olhando para a tomografia e achando que ali está o gabarito. Na verdade, não. Principalmente para os seios aórticos, o valor ele é diferente, tá? Ele é ligeiramente diferente do que para o que a gente usa no ecocardiograma. E aí voltamos para a nossa paciente. Afinal de contas, como você classificaria então o diâmetro da aorta dessa paciente, sabendo agora de todas as informações que eu trouxe para vocês e agora, claro, baseado na nossa diretriz de hoje, né? Aqui eu ainda tenho os valores da diretriz americana. A gente sabe aqui que seria o valor de referência de 36 para mulheres nos seios de valsalva e de 30 e... cadê, meu Deus, ali? E na aorta ascendente a gente teria de 33, não é isso? 33? 35. Eita, Felipe, ruim de conta. 35 na aorta ascendente e 36 no seio de valsalva para as mulheres. E aqui a gente teria uma dilatação aí da aorta nesses dois cenários. Então, os dois pontos, a gente tem dilatações da aorta. Como é que vocês descreveriam, então, se o paciente tem uma ectasia discreta, um aneurisma, uma dilatação discreta, ou você apenas diria que a aorta está dilatada? Bom, eu estou aqui para agora trazer como eu faria e como eu fiz nesse caso aí, apesar da diretriz, tá? A gente vai esquecer essa diretriz aí. Esse caso eu fiz antes da diretriz europeia, então não tinha como seguir exatamente como vinha na diretriz. Na verdade, isso é uma coisa que eu já venho fazendo há mais tempo, tá? Então aqui, especificamente, lembrar que a nossa senhorinha, ela era pequenininha, tá? Ela tinha 1,56 m de altura. De área de superfície corporal, de altura de área de superfície corporal. Eu não sei a altura exatamente, porque na verdade eu peguei a superfície corporal na engenharia reversa ali a partir do volume do lado esquerdo. Mas o fato é que a gente tinha uma área de superfície corporal de 1,56. E sendo assim, essa paciente, ela tem na verdade uma raiz aorta de 28,2 milímetros por metro quadrado, indexado, né? E uma aorta ascendente de 25 milímetros por metro quadrado. Então, de fato, dilatações bem mais significativas, mais até do que os valores absolutos. E aí, colocando aqui nos normogramas, a gente vê que tanto para o seio de valsalva como para a aorta ascendente, essa paciente tem sim dilatações da aorta bem relevantes. Então perceba que para 1,5 m de área de superfície corporal, uma paciente de 80 anos, a gente até poderia esperar uma aorta ascendente ali, ó, na casa dos 35 milímetros mais ou menos. Essa paciente tem praticamente 40 de aorta ascendente. E no caso do seio de valsalva, a gente poderia esperar também algo ali na casa dos 35. Essa paciente tem quase 45 milímetros de diâmetro nos seios aórticos. Então,
é uma dilatação muito significativa. Aí, descrever ou não como aneurisma, eu deixo a seu critério. No meu laudo, eu descrevi exatamente assim, que é como eu costumo fazer na minha prática, tá? E desculpa, pessoal, eu acabei de perceber que eu inverti ali na hora de escrever no texto aqui, tá? Mas lá estava ao contrário. Então, eu sempre faço os meus laudos assim desde a diretriz de 2022. Eu mudei meu laudo desde a diretriz de 2022 e eu faço assim sistematicamente desde então. A minha conclusão, e eu estou falando de conclusão mesmo, tá? A minha conclusão, ela sempre vai vir dessa forma. Dilatação dos seios aórticos e aorta ascendente, medindo 44 milímetros, 28,2 milímetros por metro quadrado, e 39 milímetros, 25,0 nesse caso aqui, né, milímetros por metro quadrado, respectivamente. Aqui só inverta a ordem dos números ali em relação à descrição, mas o fato é que é dessa maneira que eu faço no meu dia a dia e, sinceramente, é dessa maneira que eu acho que você deve estar fazendo. Eu até uso o termo aneurisma quando eu pego grandes dilatações, porque eu quero pegar o clínico, chacoalhar ele e dizer, pelo amor de Deus, mexa nesse negócio. Mas não era o caso aqui, né? Eu não vou pegar uma senhora de 84 anos, né, se não me engano, e botar ela para poder fazer uma cirurgia na aorta com uma regurgitação aórtica discreta, assintomática, dançando por conta de uma aorta de 44. Então, aqui eu realmente não pretendia chacoalhar o clínico, eu precisava descrever para ele esse achado, ele precisa estar ciente disso, a paciente precisa saber disso, mas eu não tinha intenção de chacoalhar o clínico aqui e dizer para ele, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Aqui, nesse caso, na verdade, eu queria só destacar essas dimensões e aí fica a seu critério se você quer ou não, mas eu, quando pego dilatações acima de 50, eu costumo colocar no meu laudo como aneurisma, tá? Aqui uma única exceção é se o paciente for muito alto. Se o paciente tiver mais de 1,90 m de altura, aí eu relevo esse 50, jogo mais para 55 para descrever como aneurisma, mas na minha conclusão ainda vai aí dilatação dos seios aórticos e aorta ascendente, medindo respectivamente. É como eu faço na minha prática, fica a seu critério aí adotar isso ou não, já que a diretriz de imagem não traz isso de maneira categórica, mas minha consciência fica muito mais tranquila fazendo dessa forma, eu tenho certeza que a sua também, tá bom? Pela discussão de casos de hoje é isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa discussão de casos aí em clima de ano novo. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, tanto hoje, tanto nessa discussão de casos de hoje, como ao longo do ano inteiro. Eu fico muito feliz de estar aqui à frente do Eco Descomplicado, de poder estar aqui compartilhando o pouco que seja de cardiografia com vocês todas as semanas. Né? Já estamos aí completando na prática 122 semanas, se não me engano, consecutivas, sem falhar nenhuma semana, desde o dia 8 de agosto de 2022. Então já temos 2 anos e meio aqui. E a gente completa mais um ano muito feliz, né? Eu completo mais um ano muito feliz de poder estar aqui, do que o Eco Descomplicado se tornou e de poder contar com a sua presença aqui todas as semanas, seja ao vivo comigo, como muitos fazem aí. A gente tem sempre aquela galerinha que é figurinha marcada aqui nas discussões de caso, mas tem também quem me manda mensagem no Instagram que não perde nenhuma discussão de casos gravada, né? Que assiste no dia seguinte ou ao longo da semana. E a todos vocês eu quero agradecer demais, desejar a vocês um feliz 2025, dizer a vocês que eu espero que ao longo de 2025 a gente continue aqui discutindo bastante a cardiografia, aprendendo bastante, porque eu aprendo bastante com vocês também, acredite, eu aprendo mais com vocês do que vocês imaginam, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Desejar a vocês tudo de bom, aproveitem com a família de vocês amanhã, à noite de Ano Novo, né? Hoje ainda é segunda-feira, aproveite amanhã à noite de Ano Novo, lembrando que na próxima terça-feira, às 8h30 da noite, a gente volta com a discussão de casos no nosso dia e horário de sempre, tá certo? E espero eu que ao vivo, porque não tem motivo para não estar ao vivo mais, tá? Então, só para não deixar de fazer aquele merchan do final, aqui na descrição desse vídeo você encontra um link onde você onde você pode deixar o seu nome na lista de interessados no curso de cardiografia do Eco Descomplicado, na comunidade do Eco Descomplicado. Quando a gente tiver com uma nova turma aberta, alguém do nosso time vai entrar em contato com você pelo nome e contato que você deixar lá nesse link, tá certo? E não deixe de se inscrever no canal para ser notificado quando a gente estiver publicando conteúdos novos. Não deixe de curtir esse vídeo, seja você novo, seja você antigo, para que você me ajude a mostrar para o YouTube que esse material é de qualidade, merece mostrar para mais pessoas e ajudar aí a divulgar o meu trabalho. Tá?
tá certo? Pela discussão de casos de hoje é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje e ao longo do ano todo. Muito boa noite a todos e eu vejo vocês na próxima terça-feira, lá em 2025.